Bem, estamos de volta ao nosso curso de ótica. Hoje, com a aula sobre espelhos planos. Nós vimos o fenômeno da reflexão. E quando se fala em reflexão, a primeira coisa que se lembra é espelho. Tá certo? Então, nós vamos falar dos espelhos planos. Deixa eu falar para vocês que, lembrando que o ângulo, a reflexão é caracterizada pelo fato do ângulo de incidência e o ângulo de reflexão serem iguais. Mas, na verdade, dependendo da geometria do espelho, localmente, eu posso ter o que eu chamo de uma reflexão especular, onde todos os raios de um feixe de luz obedecem o mesmo comportamento, bem comportado. Se eu jogar um feixe paralelo, ele sai paralelo, e eu sou capaz de ver objetos bem formados. Mas às vezes eu tenho uma superfície meia deformada, localmente vale sempre a incidência igual à reflexão. Mas macroscopicamente, né, quando eu olho uma área grande e eu tenho um feixe de raios paralelos batendo, aí, como localmente cada um vai ter um ângulo diferente, cada um vai para um lugar. Isso chama-se reflexão difusa. E, obviamente, se eu for transmitir imagem, eu tenho que ter uma reflexão especular, que lembra espelho. Tá certo? A reflexão difusa, ela acontece, mas você não consegue ver nada. Imagine a água, às vezes você olha na água do lago, vê uma imagem bonita, aí vem alguém, bate, aquilo, a sua imagem é completamente distorcida, e isso é o fenômeno da reflexão difusa. Muito bem. Eu tenho que explicar para vocês como se forma uma imagem, como eu enxergo uma imagem. Então nós vamos começar dizendo que nós temos um objeto. Para nós, na ótica aqui geométrica da reflexão, o objeto emite luz. Alguém iluminou ele? Não sei. Dele sai luz que alguém vai enxergar. Então ele é o objeto para nós. Tá certo? E esse objeto, a luz vem desse objeto e ela vai chegar em algum ponto que vai ser detectada. Naquele ponto ela vai ser detectada, é o observador. E obviamente como que se faz a transmissão de um objeto ao observador? É através dos raios de luz. Então a ótica dos raios é extremamente importante e aí vem a formação das imagens. Então nós vamos imaginar a situação onde eu tenho um plano, né, uma superfície refletora plana, que é chamado espelho plano. E esse objeto, ele está a uma distância d do espelho. E quando o raio bate, aqui incidência zero, volta sobre ele. Quando ele bate num ângulo, ele sai com o mesmo ângulo. Se eu botar um observador aqui, esse observador vai jurar por tudo que, na verdade, o raio de luz vem vindo daquele ponto, não desse ponto. É por isso que quando você olha no espelho, você vê a imagem do outro lado. Porque para você dá a impressão que a origem dos raios é do outro lado. Isso aqui é o que a gente chama de imagem virtual, né? E o observador, então, vai dizer para todo mundo que está observando esse objeto lá do outro lado do espelho. Como esse ângulo é igual a esse, não precisa ser muito esperto para fazer uma semelhança de triângulo e mostrar que a distância imagem é igual à distância objeto. Isso é uma regra para os espelhos planos. A imagem se forma à mesma distância do espelho onde estava o objeto. Muito bem. Para os espelhos planos, a imagem só pode estar do outro lado, então ela não está no plano onde estão de fato os raios de luz. Portanto, nós chamamos que é uma imagem virtual. Ela advém a gente prolongar os raios que chegam no observador, tem a sensação da imagem estar formada do outro lado. É por isso que você na frente do espelho, olhando, você vê a sua imagem do outro lado, tá certo? E a imagem você vê exatamente a mesma distância, tá certo? Só que você vê com os lados trocados por uma questão de referencial. O seu braço direito está aqui, então se você olhar lá, vai estar no outro lado. Então a sua imagem aparece trocada nesse sentido, mas isso é uma questão simples. Eu vou fazer aqui um exercício para você, um exemplo simples, que é mostrar que se você estiver na frente de um espelho plano e você começar a se afastar, né, obviamente, sendo que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, isso faz com que a imagem se afaste com a mesma velocidade e na mesma distância.
Então, se você pegar e afastar um objeto, nós podemos provar que a imagem afasta-se do mesmo valor. Tá certo? Isso é uma coisa importante e se usa muito, né, no retrovisor, quando você vê o carro se aproximando, quando o espelho é plano. Então, aquilo é velocidade, você já calibra a sua mente para saber com que velocidade os objetos que você vê pelo espelho estão se aproximando, mais ou menos calibrando que a distância com que ele se aproxima é a mesma distância que a imagem se aproxima. Muito bem. Então, a velocidade de afastamento da imagem é a mesma da fonte. Agora eu vou fazer um outro exemplo, um pouquinho mais complicado. Vamos imaginar que eu tenho uma pessoa de pé aqui e ela vai botar um espelhinho aqui. A minha pergunta é, qual o tamanho desse espelho para que a pessoa se veja inteira? Levando em conta as leis da reflexão, é claro. Então nós vamos pegar um homem de 1,7 metros, o tamanho típico de um homem brasileiro. Ele está de pé diante do espelho. Qual o tamanho do espelho? Então aqui eu quero saber qual o tamanho do espelho, né? Para que ele se veja inteiro. Parece simples, mas você não é capaz de adivinhar sem fazer as contas da geometria dos raios. Então vamos imaginar, aqui está o objeto, é ele se olhando no espelho, luz sai dele, vai para o espelho e vai voltar para ele mesmo. Então, o que acontece? Bom, uma parte sai da sua cabeça, vai, bate no espelho e volta. Então ele vai ver a cabeça do outro lado, a mesma distância D. Agora, uma parte sai do pé, bate no espelho e vem para o olho dele. Ele vai ter a impressão, lembre-se, né? O raio saiu do objeto real, bateu no espelho e veio para o observador, veio para o olho. Ele tem a impressão que o pé está do outro lado do espelho, óbvio, que a gente prolongar o raio, né? O raio refletido, que é esse aqui. Se por acaso esse espelho fosse um pouquinho mais curto, esse raio iria incidir num outro ângulo e ia sair fora. Porque o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então, para que ele consiga ver seu pé, esse é o último raio que ele consegue ver. Então, vou chamar HE, o tamanho do espelho, né? Lembrando que ele está à distância D, que é igual da imagem, e ele tem um tamanho H. Se eu pegar H dividido por 2D, olha, aliás, eu tenho que dizer para vocês que esse triângulo, isso aqui é tecnologia, é ótica inclusive, né? Esse triângulo formado pela sua imagem, esse triângulo todo é semelhante a esse triângulozinho. Então esse é um caso de semelhança de triângulo, porque eu garanto através dos ângulos de incidência ser igual ao ângulo de reflexão, que esse ângulo tem que ser igual para os dois. Através da semelhança de triângulos, eu posso dizer que H dividido por 2D tem que ser HE dividido por D. Isso me faz com que o tamanho do espelho, independente da posição do objeto, seja pelo menos metade da sua altura. Então, se você quiser fazer a barba do corpo completo, você não pode pegar um espelhinho desse tamanho. Você tem que pegar um espelho que é metade do seu corpo. Aí você vai se ver inteiro. Você vai ver o seu pé independente da sua posição com relação ao espelho. Interessante isso, não é? Então, para que se a gente pegou aqui um homem de tamanho 1,7, no mínimo o espelho, para que ele se veja, né? Aliás, isso aqui se aplica muito às mulheres, porque a mulher tem que ver não só o cabelo, mas tem que ver o sapato, para ver se há uma composição adequada. Então, no mesmo espelho, ela tem que se ver e ver o vestido todo, o corpo todo, inclusive o sapato. Então você não pode dar de presente para a namorada um espelho que seja muito menor do que metade do seu corpo, porque ela não vai conseguir ajustar aquilo para ver o seu corpo todo. Então, está aí um exemplo de ótica geométrica de reflexão que é extremamente relevante para a beleza. Bom, a reflexão não acontece só nos espelhos planos, ela também acontece nos espelhos esféricos. Aqui a superfície é esférica. E eu posso ter então dois tipos de superfície. Uma superfície que tem curvatura negativa, a parte refletiva é a parte de dentro da colher, isso chama-se espelho côncavo.
ou a parte de fora da colher. Isso chama-se espelho convexo. E acontece que a luz que bate vai sofrer reflexão. Embora a superfície seja curva, a lei da reflexão vale. Eu vou mostrar depois para vocês numa prática, né, numa aula mais adiante, que mesmo os espelhos curvos, em cada ponto, a cada raio de luz, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tanto faz, incidência é igual a reflexão sempre, que acontecer reflexão. Mas como cada ponto, se eu jogar um conjunto de raios paralelos, né, um feixe paralelo de raios, cada um vai ter um ângulo de incidência diferente, então eles, como feixe, se comportam diferentemente. Para caracterizar um espelho esférico, nós temos que dar o raio de curvatura. O espelho esférico normalmente é a superfície de uma esfera, né? Estando a superfície refletora ou na parte externa ou na parte interna. Se for na parte interna é o côncavo, se for na parte externa é o convexo. E quando a gente monta esse espelho, nós temos algumas coisas que a gente gosta de caracterizar, porque afinal tudo vai ser ótica geométrica. Uma das coisas é o centro de curvatura. Se é uma esfera, deve ter um centro. Esse centro é importante ser conhecido. E outra coisa é o ponto, né, de contato com o espelho, que é chamado de vértice. E normalmente o vértice é a origem das distâncias com relação ao espelho. E aí os raios que vão incidir têm um comportamento muito interessante. Imagine que eu boto um objeto emitindo luz no centro. Bom, não importa, se é um objeto pontual, para qualquer lado que ele mande os raios de luz, será radial. Portanto, vai incidir na superfície da esfera ortogonal à superfície. Lembra que a gente aprendeu em geometria que o raio é ortogonal à superfície. Portanto, o ângulo de incidência é zero, ele volta sobre ele mesmo. Se eu botar um objeto no centro, todos os raios vão e voltam para ele. Tá certo? E dependendo e por causa disso, só no centro isso acontece, se eu aproximar mais ou afastar mais, o comportamento vai ser diferente. Normalmente, se eu botar o objeto mais próximo do espelho, o ângulo de incidência já não vai ser zero. O ângulo de incidência vai ser um valor finito. E, portanto, os raios vão ter que sair, se não é zero, ele não volta sobre ele mesmo. Ele vai voltar para lá. Então, a imagem desse objeto vai ser formada em algum outro ponto. E se eu colocar além do centro, aí também é a mesma coisa. O ângulo normal aqui está colocado paralelo ao eixo, mas você tem que olhar com relação à normal. Vai ser o oposto. Ele vai vir e vai sair muito além e, portanto, vai formar em outro lugar. Existe um ponto que é interessante, que é o chamado foco do espelho, e isso acontece quando eu jogo um feixe de raios paralelos. Quando eu jogo um feixe de raios paralelos, né, e essa superfície é esférica, eu posso mostrar para vocês que apesar de ter um ângulo de incidência diferente em cada ponto, todos vão para o foco. E é por isso que é chamado de foco esse ponto. Então, foco é o ponto geométrico onde um feixe de raios paralelos converge para o espelho convexo. Se for para o espelho, para o espelho côncavo. Se for um espelho convexo, não tem como o raio voltar para o mesmo meio. Ele vai estar do outro lado. Então a imagem, aonde ele foca, vai ser virtual. Normalmente a gente pode provar geometricamente que a distância focal do espelho esférico é metade do raio. Raio que raio? Raio de curvatura da superfície esférica. Então, para o espelho côncavo, o foco a gente fala real, porque eu jogo todo mundo aqui, todo mundo vem para um ponto. É por isso que eu pego um espelho côncavo, pego o Sol, que está tão distante, que é como se os raios fossem paralelos, e consigo focalizar todos aqueles raios num ponto. E aí queimar. É tanto energia concentrada num ponto que eu consigo depositar muita energia na matéria e queimo um pedacinho de madeira ou acendo um fósforo no foco de um espelho. Dizem que Arquimedes usava muito esses truques. Bom, isso não importa. A distância focal, quando ela é do mesmo lado de incidência
dos raios, nós chamamos de foco real. Quando ela está do outro lado, a gente chama de foco virtual. Porque se eu tiver um espelho agora convexo e os raios paralelos virem, você pode ver que aqui está normal, ele vai sair divergindo com relação ao espelho, não é verdade? Então, eles vão sair assim que vai sair, emergir do espelho os raios refletidos. E a prolongação desses raios vão convergir para um ponto que é chamado foco também. Só que aqui é o foco virtual, porque é um foco formado do outro lado do espelho e pela prolongação dos feixes. Então, um espelho convexo tem um foco virtual, enquanto um espelho côncavo tem um foco real. E a gente, para quantificar isso matematicamente, diz que um é positivo, o real, e o outro é negativo, o virtual. Muito bem. Vamos agora olhar algumas coisas. Todo raio paralelo, existe também um eixo que passa pelo foco e o centro, que é chamado eixo principal do espelho. E todo raio paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Essa é uma outra forma de falar que raios paralelos vão passar pelo foco. Isso é verdade para os dois, só que lembra que um tem o foco virtual. Ambos, a distância focal, que é a distância do vértice ao foco, né, é o raio dividido por 2. Muito bem. Todo raio passando pelo foco reflete-se paralelo ao eixo principal. Isso é aquele princípio que eu falei, que se você reverter o caminho da luz, tudo funciona. Então, se eu botar um objeto no foco, para onde vão os raios? Vão sair paralelo. Tanto, né? Agora, esse aqui, ele é virtual, então você tem que tomar cuidado, que você tem que pôr algo muito grande ali, que é como se tivesse vindo para cá, jogando todos os raios, eles saem paralelo. Todo raio passando pelo foco emerge paralelo ao eixo principal do espelho. Por que isso aí é importante? Porque eu já vou preparar para a gente formar a imagem dos espelhos, tá certo? E para formar a imagem dos espelhos é necessário ter esses conceitos. Todo raio passando pelo centro reflete sobre si mesmo, como eu disse, porque ali é radial. Muito bem. Uma vez que a gente conheceu tudo isso, eu agora vou pegar um objeto que emite muitos raios. Esse objeto manda um raio dessa ponta, um raio do meio, um raio do... E quando eu pego todos os raios, vão passar pelo centro e vai voltar sobre ele mesmo. Um vai passar pelo foco, vai sair paralelo. O encontro deles, eles não têm a mesma origem lá, no objeto. Portanto, aonde que eles se encontram é o que eu chamo de imagem. Então, nesse caso, se eu pegar a colher e botar um objeto aqui, a imagem dele será invertida e menor. Porque a imagem é formada no encontro dos raios que refletem. Como no espelho lá, só que lá no espelho plano era a prolongação. Aqui, como o espelho é curvo, às vezes eu tenho imagem real. O que é uma imagem real? É uma imagem que se eu botar um pedacinho de papel aqui, eu vejo ela. Porque ela está no mesmo espaço que está o objeto. Essa é chamada imagem real. São as imagens que podem ser projetadas num pedaço de papel colocado naquele... Mas aqui ela vai ser invertida. Se eu pegar agora um espelho convexo e colocar, mesma coisa. Os raios que passam pelo foco emergem em paralelo. Então esse aqui vem, bate e vai paralelo. A prolongação dele passa pelo foco. Esse outro passa pelo centro, volta sobre si mesmo. Aqui seria o caso de uma imagem, o ponto de encontro deles vai estar do outro lado do espelho. Portanto, é uma imagem virtual. Se você pegar a parte inversa da colher e olhar, se você tiver numa certa posição, você vai ver a sua imagem do outro lado, mas menorzinha. Tá certo? Bom, usando essas regrinhas que eu dei, nós podemos entender que enquanto o espelho plano é incapaz de mudar o tamanho de um objeto, a imagem é sempre igual, no espelho curvo não, você pode fazer tudo. Inverter, diminuir, aumentar. Portanto, para a gente ampliar coisas, você tem que usar espelhos curvos. O Newton descobriu isso e fez uma luneta, fez um telescópio capaz de olhar detalhes da Lua, porque ele pegava a Lua lá e vinha expandir aqueles feixes e podia ver detalhes dos raios que vinham da Lua. Muito bem.
Então, quando a imagem está na mesma direção do objeto, nós chamamos de imagem direita. Quando ela está invertida, a gente chama de imagem invertida. Quando ela está no mesmo espaço, é a imagem real. E quando ela está oposta, quando ela está no outro lado, nós chamamos de virtual. Muito bem. Nós aprendemos aqui a olhar como que os raios se comportam na superfície esférica e, com isso, entender como que a gente forma as imagens. Lembre-se, a imagem sempre é formada no espelho pela conexão, pelo ponto de encontro dos raios que advêm do objeto. Todos os raios que vêm de um ponto do objeto saem para todas as direções e eles se encontram em algum lugar. Ali é a imagem daquele ponto. É assim que a gente forma a imagem dos objetos. As imagens dos espelhos curvos, esféricos, são tão importantes que a próxima aula nós vamos fazer uma sequência de exemplos e firmar esses conceitos que eu dei nessa aula. Até lá!